Graças a paz, queridos, boa noite. Elaine, manda um abraço pro nosso William aí, tá? Como é que tá a Gisele, da Patrícia Barreto? Estamos iniciando hoje mais uma imersão. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Porque ontem nós tivemos 2 aniversários extraordinários, né? Marcantes. Ontem foi aniversário da tia Nilza, a irmã da tia Nelly, da tia Neide. E ontem foi aniversário de casamento do Gustavo e da diaconisa Luciana. Tá tudo aceso aqui, eu acendi tudo. Não, apaguei. Agora assim, e tô acendendo. Aos poucos eu vou aprendendo, né, queridos? Mas, amados, eu gostaria de desejar para você, para sua família, uma ótima noite. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos iniciando mais uma imersão, né? Que é aquele tempo de aprofundamento. É aquele tempo onde nós vamos estudar a palavra de Deus de uma forma diferenciada de um culto, de uma pregação. Mas é um tempo de nós nos aprofundarmos para que possamos receber mais de Deus. A paz, tia Leila. Beijo para a senhora diaconisa. Deus abençoe a família linda aí. Família Machado. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago. Deus nos deu essa palavra, nós começamos a estudar, Deus falou ao nosso espírito na semana passada. Paz, Patrícia. Hoje é aniversário também de Cadu, hein? Cadu faz 44 anos hoje, meu cunhado. Parabéns, Cadu, feliz aniversário. Daqui a pouco nós estaremos orando pela tia Nilza, pelo Gustavo, pela Luciana, pela tua vida também, Cadu, parabéns. Eu gostaria que você abrisse, Paz, diaconisa Gladys, Deus te abençoe. Tiago capítulo 4, vamos lá, querido. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, deixa eu dar alguns avisos, né, da nossa programação. Sábado nós teremos um culto em ação de graças, não é? Sabe, nós temos um culto em ação de graça pelos 20 anos, tá, de casamento do Gustavo e da Luciana. 20 anos de casado, deixa eu ver aqui, ó. 20 anos de casado é bodas de quê? Bodas de porcelana. Bodas de porcelana que nós estaremos comemorando sábado, 17 horas. Então você e a sua família estão convocados para estarmos juntos na Rua Godofredo Viana, número 500, lá na Taquara, onde estaremos celebrando a Deus, né? Até eu falei isso no domingo, enquanto muitos casais estão se separando, estão buscando outros meios, outras formas para poder manter o casamento, até manter a chama viva, né? Nós estaremos celebrando a Deus um casal que está há 20 anos e permanecerão juntos por mais 20, e aí sucessivamente até que o Senhor venha, né? Então eu quero convidar você a estar conosco no sábado, 17 horas. Domingo, o nosso culto de domingo é o nosso culto de Santa Ceia, tá, queridos? É um culto muito especial para nós que somos filhos de Deus, cristãos que professamos essa fé. Porque o culto de Santa Ceia aponta para um memorial. Então eu quero convocar você que é lá da igreja, você que não é membro ainda, você que é parceiro, colaborador, você pode ser conosco. A nossa Santa Ceia é livre, ela nem é restrita e nem ultra restrita, ela é livre, então você pode sentar à mesa conosco. E essa semana, na terça-feira, se não me engano, eu falei o que é sentar à mesa. Sentar à mesa é uma oportunidade que você tem para se relacionar com Deus. Sentar à mesa é uma oportunidade que você tem para resgatar e voltar ao primeiro amor. Sentar à mesa é um momento que nós temos de celebrar salvação, restauração, restituição. Sentar à mesa são vários milagres que ocorrem na mesa. Então, domingo é o dia de nós sentarmos à mesa com o Rei, com Jesus Cristo. Tá? Então, eu quero ver você lá, bem disposto, você com bastante expectativa, crendo que a palavra, as orações, os louvores serão todos para a honra e glória do nome do Senhor. E uma das melhores honras que temos é que, mesmo sendo pecadores e infiéis,
Ele nos permite sentar à mesa com Ele. Então, domingo, você está convocado a estar lá e dispara. Eu já mandei um vídeo ontem, vou mandar um vídeo hoje, vou botar outro amanhã, lembrando o povo da importância da Santa Ceia, para que nós, como família, possamos nos unir e sentar à mesa com Deus. Amém? E domingo teremos também Escola Bíblica Dominical, né? Não menos importante, mas domingo em Escola Bíblica Dominical. Vamos conosco, Tiago 4, verso 5. Nós falamos até sobre essa passagem no discipulado, lá na casa da diaconisa Gladys. Diz assim a palavra de Deus: o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Vou ler mais uma vez. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Deus, dá vida à tua palavra. Muito obrigado por esse tempo de ensino, esse tempo de instrução. Que o Senhor alcance agora as nossas mentes, que possamos ter clareza de entendimento, para que possamos entender e compreender o que tu queres de cada um de nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu peço perdão aos irmãos pelo avançar da hora, não é? É porque nós tivemos aqui na região uma falha na internet, então até a internet voltar, por isso que nós atrasamos o início da imersão. Mas eu gostaria que você entendesse, essa é uma passagem do livro de Tiago. Irmã Rosane Cachoeira, Deus abençoe, minha amada, glória a Deus pela sua vida, tá? Amamos aquilo que você carrega. E nós conversamos, Deus nos deu essa palavra, a questão do ciúme. Existem alguns que têm ciúme. Ciúme é um sentimento, né? Alguns têm demasiadamente, outros não têm, outros já tiveram, hoje não tem mais. Mas à luz da Bíblia, quando nós falamos que Deus tem ciúme de mim, Deus tem ciúme de você, esse sentimento de Deus, ele não é gerado pelo aquilo que você tem para oferecer a Ele. Por que eu estou falando isso? Porque nada que nós façamos ou viermos a fazer vai aumentar o amor que Deus tem por nós. Então eu preciso que você entenda por que Deus ele tem ciúme de mim, por que Deus ele tem ciúme de você. Você que é evangélico, você que é assembleano, você que é neopentecostal, pentecostal, você que é de comunidade, você que é da wesleyana, você que é tradicional, universal, não importa a doutrina, porque quando eu falo de Bíblia, eu falo de Jesus. Jesus ele não é religião, queridos. Então placa de igreja não vai subir, que isso fique bem claro para mim e para você. O que vai subir somos nós, subiremos em corpos gloriosos, diz assim a palavra de Deus. Estamos aqui como peregrinos, então não estou me atendo aqui à doutrina e nem igreja, mas todos nós que professamos a fé em Cristo Jesus, nos foi dado o direito, a graça, o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Então Deus, ele tem ciúme da obra das suas mãos. E aí eu preciso que você que é pai, que você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você que tem uma perspectiva de futuro, você que tem uma mente que sonha grande, porque o nosso Deus é grande. Eu vou falar para você, sonhe grande sim. Você precisa entender que se Deus ele tem ciúme de mim e de você, é sinal de que nós não somos pouca coisa para Deus. Como assim, pastor? Você pode imaginar o Deus que tem tudo, o Deus que criou tudo. Sabe, irmãos, se nós voltarmos lá para o início de tudo, da criação, antes da criação do mundo, o mundo não existia, nada tinha. E do nada Deus fez tudo, haja, Ele disse haja, e as coisas começaram a ocorrer, começaram a se mover, os animais, a criação, tudo começou a acontecer, as planícies, os montes, os desertos, os vales,
começou a acontecer com o passar do tempo, mas o que eu aprendo com essa palavra? Deus, ele tem ciúme da obra das suas mãos, da criação dele. Você, apesar das suas, das minhas, das nossas imperfeições, Deus, ele tem ciúme da gente. Uns têm cabelo de mais, outros têm cabelo de menos. Uns são magros, outros são gordos. Uns são altos, outros são baixos. Uns são negros, outros são brancos. Outros são ocidentais, orientais. Não é essa a questão. A questão é que você é amado por Deus. E nada do que você faça vai fazer com que ele volte atrás da escolha dele. Porque Deus, ele é imutável. E no livro de Tiago vai dizer, olha, eu quero falar para você, que apesar de tudo que você esteja passando, apesar das suas dúvidas, apesar dos seus medos, apesar das suas incertezas, Deus, ele tem ciúme de você. E essa é a palavra muito forte que queima no nosso espírito, porque nós não acordamos todos os dias bem. Nós não chegamos em casa depois de um dia de trabalho, todos os dias felizes. Quantas preocupações estão rodeando a nossa mente? Às vezes estamos assistindo uma live ou um culto presencial, mas a nossa mente está do outro lado do mundo devido a tantos problemas, a tantos questionamentos. Às vezes temos dívidas, às vezes estamos desesperados porque achamos que não vamos conseguir quitar dívidas, limpar o nome, achamos que não vamos conseguir sair daquela situação que, além de um desconforto, gerou um cenário de dor e de sofrimento. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Não importa como você está, não importa como você chegou até essa live, não importa o que fez você ver essa live, eu quero te dar uma boa notícia. Duas boas notícias, perdão. Primeiro, Deus, ele ama você da forma como você é. E a segunda notícia, Deus, ele te ama tanto que ele tem ciúme de você. Você consegue compreender a grandeza disso? De entender que o Criador de todas as coisas, ele tem ciúme da obra das suas mãos, da sua criação. Então eu preciso que você entenda isso, porque se nós não tivermos um tempo de oração e compreensão, nós não vamos compreender isso. E por que eu estou falando isso? Porque é necessário uma fé gigantesca. Vou falar mais uma vez que é didático. É necessário sim ter uma fé gigantesca para que possamos compreender que Deus tem um desejo tão forte em relação a mim, em relação a você. Sabe, Patrícia, Diaconisa Leila, irmã Rosane, sabe, Diaconisa Gladys, Elaine, Barqueta, a galera que está chegando aí vai ver depois, sabe? Eu quero que você entenda que eu preciso ter uma fé, e uma fé grande em Deus, para entender que Ele tem um desejo muito forte em relação a mim e a você. Deus, ele tem um desejo, uma paixão, um amor muito forte por nós que somos pecadores, por nós que somos falhos e infiéis. Deus, ele tem um desejo e ele não abre mão. Ele não abre mão. Sabe, irmãos, eu vou falar para você, ele tem todos os motivos para abrir mão de várias pessoas, mas ele não abre mão. Deus, ele não abre mão da Nova Jerusalém Taquara. Deus, ele não abre mão da sua igreja. Deus, ele não abre mão. Deus, ele não abre mão de ninguém, de igreja nenhuma. Deus, ele não abre mão. Por quê? Porque a glória dele, ele não divide com ninguém. E eu vou te provar conforme nós falamos no discipulado. E eu aprendi isso com o homem de Deus semana passada. Adão e Eva, eles pecaram e foram destituídos do Éden. Mas o fato deles terem saído do Éden não tirou o amor que Deus tinha por Adão e Eva. Você acha que Caim, mesmo ele tendo o direcionamento errado, você acha que Abel, eles não foram gerados porque Deus amou Adão e Eva? Sabe, Deus falou assim, Adão, você vai comer do fruto do seu trabalho. Mas quem é que deu força para Adão? Sabe, Eva sentia, e se começou a ser a mulher, ia ter que sentir dor de parto para poder gerar. Mas quem é que colocou a vida dentro da mulher?
Então eu estou mostrando, eu estou provando através de evidências que por mais que pequemos, o amor de Deus conosco, ele não muda. Haverá sim as consequências do pecado, mas o amor de Deus não muda, porque Deus ele é imutável. Então eu não quero massagear o teu ego nessa noite. Eu não quero falar que você vai prosperar, que eu não quero falar que você vai comprar, que você vai vender. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar que Deus ele te ama e te aceita da forma como você é. Eu estava conversando com umas irmãs e eu falei para elas assim, em nome de Jesus, eu quero ver você sorrindo, porque você não é pouca coisa, Deus te ama muito. Quando eu começo a entender isso, querido, no reino espiritual, a nossa mente não consegue mensurar tamanho o amor de Deus para conosco. Se hoje você está assistindo essa live, porque Deus te ama. Se hoje você está de pé, porque Deus te ama. Se você consegue sair, ir no shopping, comer uma pizza, ver um cinema, assistir uma peça de teatro, se você consegue fazer uma viagem, se você consegue desfrutar de um carro, de um veículo automotivo, de uma casa, de uma praia, ou até mesmo qualquer outra situação, se você consegue, é fruto do amor de Deus para com você. E aí Deus vai ter ciúme disso. Deus ele não faz barganha, Deus ele não faz barganha. Mas ele tem ciúme. Por isso que ele vai falar, olha, eu te amo. E por amar é que eu mandei o meu filho. Você consegue entender o que significa isso? E aí só para dar um nó na tua cabeça, no bom sentido, eu quero que você entenda. A morte do Filho de Deus gerou para mim e para você unidade com a Trindade. A morte do Filho gerou a unidade. A morte do Filho reativou aquilo que havia sido perdido. E aí você vai falar assim, pô pastor, mas a morte, sim a morte. Por quê? João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então sabe por que Deus ele tem ciúme de mim, de você? Porque ele te ama, lindão. Porque ele te ama, lindona. E eu não estou falando isso para amanhã ou depois você lotar a Nova Jerusalém Taquara ou qualquer outra igreja, não. Eu estou falando porque o nosso tempo de vida cronologicamente é limitado. E nós temos que aproveitar o hoje, viver o hoje e desfrutar o amor de Deus hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E o que o amor de Deus fala para nós hoje? Que ele nos aceita como nós somos e ele tem ciúme de mim, de você, como nós somos. Apesar dos nossos erros, apesar da nossa infidelidade, apesar das nossas falhas, às vezes priorizamos outras coisas e pessoas e não priorizamos corretamente. Mesmo assim, ele nos ama e tem ciúme e não abre mão. Você consegue entender essa palavra? Você consegue entender que Deus ele não abre mão de mim, de você? Eu estava hoje conversando com a pastora. Nós tivemos que nos ausentar e aí deixamos o nosso mais velho sozinho. E aí a gente estava conversando e ela preocupada com ele. Eu preocupado, mas mãe sabe como é que é, né? A mãe sempre mais preocupada. E quando eu comecei a ler essa passagem, Deus só me trouxe à memória que, assim como a mãe e o pai, eles se preocupam com o filho, o que ele tem para comer, o que ele vai vestir, como ele está. O Pai das luzes, que é Cristo, ele se preocupa ainda mais com a nossa vida. Então, queridos, eu quero falar para você, se sinta valorizado. Não espere, se você acha que você precisa que alguém fale que você é importante, se você está precisando que alguém diga que você é especial, se você está precisando que alguém reconheça o teu valor para você,
se sentir querido e amado, faz isso não. Porque existe um que ele fala que você tem um valor. Existe um que está com os olhos atentos e os olhos de fogo para mim e para você. Existe um que diz, vale a pena. Essa baixinha vale a pena. Esse gordinho vale a pena. Esse altão vale a pena. Não, vale a pena. Vale a pena morrer por ele. Vale a pena sofrer por ele. Vale a pena ser humilhado por ele. E eu quero falar para você, se alegre hoje, porque você é importante para Deus do jeito que você é. Você é importante para Deus do jeito em que você é. E aí, quando eu falo isso, é porque às vezes nós achamos que não somos merecedores desse amor e realmente não somos. A graça é o favor não merecido, não, nós não merecemos, mas mesmo assim ele nos escolheu. E eu quero incentivar você no domingo a estar na Santa Ceia, porque quando você vai para a igreja, quando você vai para a Santa Ceia, quando você pega o teu tempo e põe Jesus como primazia, você está valorizando a escolha de Deus, você está valorizando o sacrifício de Cristo vertido na cruz do Calvário. Você está mostrando para o mundo que valeu a pena Jesus morrer por você. Você está mostrando para a tua família que Deus não errou quando ele te escolheu. Hoje o Cadu está completando 15 anos. Hoje dia 15, Cadu está completando 44 anos. Ontem a tia Nilza completou mais uma primavera. Ontem o Gustavo e a Luciana completaram 20 anos de casado. Como é que esses e outros que já comemoraram e comemorarão o aniversário ainda nesse mês vão mostrar para Jesus que eles são gratos por tudo aquilo que Deus tem feito? Eu vou falar para você, valorizando o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E como é que eu valorizo? É você não permitindo que a depressão tome conta do teu coração. É você não permitindo que a insônia tire a tua paz. É você não permitindo que o diabo assole a tua mente. É você joelho no chão. É você orando. Valoriza o amor de Deus. Porque se hoje você tem um trabalho, se hoje você tem um teto, se hoje você tem um celular, ou se hoje você não está vestido e não está nu, se você não está pedindo esmola, se você não está morto mediante quantos morreram na Covid, não é fruto do teu esforço, não é fruto da tua ciência, não é fruto do teu trabalho, é fruto do amor de Deus para com você. Sabe, queridos, terça-feira, eu dei um abraço tão gostoso na Giselda. Eu amo a Giselda. Aqueles cabelos, a Giselda e a Rose, elas disputam qual cabelo mexe mais com o meu coração. Cabelo da Rose bonitão, a Giselda bonitão. Eu dei um abraço nela, que ela é baixinha. Aí ela falou assim, não, pastor, isso. Eu olhei para ele e falei assim, eu não abro mão, sabe por quê, Giselda? Jesus te ama, Jesus ama a Patrícia Barreto. Patrícia Barreto, para mim, é um exemplo de perseverança. Ela faz aniversário nessa semana. Patrícia faz aniversário dia 17. Ela faz é um exemplo, até tomar uma água, perdão. É o exemplo de perseverança. Ela passa pelos perrengues dela, mas ela se esforça para estar na igreja, para estar na Santa Ceia, para estar orando, buscando o nome do Senhor. E o que eu aprendo com isso? O nosso esforço mostra para Deus que nós valorizamos o amor de Deus. Quanto mais eu me esforço para estar no caminho do Senhor, mais eu mostro para Deus que eu amo e que eu valorizo o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário e que eu valorizo a escolha dele, porque não fui eu que escolhi Jesus, foi ele quem me escolheu. Vou falar mais uma vez que é didático. Não foi você que escolheu a Jesus, foi Jesus quem te escolheu para louvor e glória do nome dele. E aí eu preciso que você entenda, queridos, que quando eu olho desse aspecto, o amor de Deus é tamanho, que ele que nos permite viver milagres. O amor de Deus nos permite viver milagres. O amor de Deus nos permite desfrutar de milagres. Olha para a tua vida agora. Será que você ainda tem dúvida que a tua vida é um milagre?
Será que você ainda tem dúvida de que tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está vendo é um milagre? Será que você tem dúvida? Por que você está vivendo isso? Porque Deus te ama e por isso que Ele tem ciúme. Porque é como se fosse, é um investimento. Deus está investindo, sabe, irmãos? Deus está investindo, investindo. Eu estava brincando com meu sogro. Hoje meu sogro, ele e minha sogra, eles estão em viagem. E eu falei para ele assim, eu nem sei se ele está online, mas se ele tiver ou se ele não tiver, eu tenho liberdade para falar com ele, porque além de ser meu sogro, ele é meu amigo. E eu falei para ele, olha isso. Quem olha... lembra de você de Bangu, Padre Miguel, alguma coisa assim, não lembro nem de onde ele veio, mas com aquela calça assim, ele usava aquela calça boca de sino, sabe? Com a cintura lá em cima, aquele cabelo, né, daquela época que era moda. E ele tá fazendo uma viagem, ele tá no exterior, e eu falei para ele assim, e aí, sabe qual é o nome disso? É o amor de Deus, ele realmente é o amor de Deus. Sabe, o que isso me remete? Quando eu olho para trás, quem éramos anos atrás? Quem éramos meses atrás? Décadas atrás? E quem somos hoje? Por quê? Não é fruto do nosso trabalho. É fruto do amor de Deus para conosco. Mas pastor, o trabalho ele vai te ajudar. Mas é tudo feito do amor de Deus para conosco. A minha irmã Patrícia, Deus tem aberto portas. Ela participou recentemente na terça-feira de uma feira, uma das feiras principais de gastronomia em São Paulo. Ela está participando de programa na Rede Gazeta, entre outras redes em São Paulo, tal. Deus tem aberto portas. Mas não é fruto do trabalho dela, não. Logicamente que ela se esforça. Mas aonde começa aí tudo? Começa do amor de Deus. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, ou tudo aquilo que viermos a ser, vem do amor de Deus. E quando a Bíblia fala que Deus tem ciúmes, o Tiago ele vai falar assim, ei, valoriza esse amor. Às vezes nós valorizamos tantas coisas. Nós sabemos valorizar coisas que perdemos. Nós sabemos valorizar coisas que se quebram. Nós sabemos valorizar oportunidades não aproveitadas. Nós sabemos aproveitar perdas, ausências. Mas será que sabemos aproveitar o amor de Deus? Será que estamos sabendo aproveitar o ciúme que Deus tem conosco? Quando a Bíblia diz que Deus ele não divide a glória dele com ninguém, essa é uma palavra muito forte. A pastora falou no discipulado, essa palavra é tão forte que às vezes a gente lê, só que nós não entendemos que, além de ser forte, essa palavra reflete algo que é sagrado. Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Olha o que é forte. Quem é a glória de Deus? Eu e você. Então nós não somos pouca coisa. Olha o que é forte. Nós somos a glória de Deus aqui na terra. Pastor, e o que é sagrado? O que é sagrado? Eu vou falar para você. Sagrado é que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos tão preocupados com coisas que perdemos, que deixamos de alcançar. Estamos tão preocupados em conta para pagar. Estamos mais preocupados em manter o nome limpo na terra do que manter o nome limpo no céu. Estamos mais preocupados em ter crédito na terra do que ter crédito do céu. Estamos mais preocupados em manter a empresa viva, em manter a empresa com dinheiro, do que manter a nossa casa na eternidade arrumada. Eu preciso me preocupar com coisas eternas e não valorizar coisas transitórias. Quando eu priorizo coisas eternas, o que é transitório, tudo que é transitório é honrado. Agora, quando eu priorizo o que é transitório e coloco o que é eterno de lado, eu perco. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Quando eu entendo isso, eu entendo que o que o apóstolo Tiago fala.
eu começo a compreender que a vida, ela é feita de escolha. E eu começo a compreender que as nossas escolhas gerarão uma colheita. Vou falar mais uma vez. Quando eu leio o livro de Tiago, alguns leem o livro de Tiago achando só que fala da língua de fofoqueiro, de murmurador. Mas não. Quando eu leio o livro de Tiago, eu começo a entender que a vida é feita de escolhas. E toda escolha que eu faço vai me gerar uma colheita lá na frente. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o dia da colheita vai chegar. A tua escolha hoje em valorizar o amor de Deus para com você está abençoando a tua vida, porque você está plantando. Você está plantando. E amanhã eles verão a tua colheita. Quem está no norte vai ver. Quem está no sul, quem está no leste, no oeste. Porque a palavra de Deus vai dizer que eles, aquele que é crente, aquele que não é não crente, aquele que te incentivou, aquele que duvidou de você, eles verão a glória do Senhor agindo na tua vida. Então, lindão, então, lindona, eu estou fazendo um apelo para você hoje. O homem é imperfeito, o homem é falho. Não olha para o homem não, porque você vai se decepcionar sempre. Olha para Jesus. E se você não quer se decepcionar, olhe para Jesus. E quando você olhar para Jesus, valoriza o sentimento que Ele tem para com você. Vou melhorar. Valoriza o sentimento que o noivo tem para com a noiva. Amém? E aí, para a gente dar continuidade aqui, quando eu entendo isso, lembra quando eu falei que nosso tempo de vida cronológico é limitado? Lembra quando eu falei? Por que eu estou falando isso? Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, verso 6. Isaías, capítulo 55, verso 6. Enquanto isso, Manel botou aqui, tudo vai da semente que você lança. O Manelzinho tá conectado, hein? Que isso, hein? Tudo vai da semente que você lança no decorrer da sua caminhada. Pati plantou e está colhendo. É verdade. O que você planta vai determinar o que você vai colher, querido. Tem gente que quer plantar fel e quer colher mel. Vou orar pela tua vida. Não. Patrícia botou, o amor de Deus nos constrange. A Gladys já denunciou a boca de sino anos 70. A Gladys já tá denunciando já. Manelzinho, é por aí mesmo, Gladys. É por aí. Manelzinho tá muito chique. Ele nos ama, e nós temos valor. E isso, o Espírito Santo se move. Glória a Deus. A Giselda, vamos orar também pela Giselda. Giselda vai operar dia 28. Giselda, é só final do mês, tem muito tempo ainda. Elaine, lembra ela que tem muito tempo, aquela conversa que nós tivemos na terça? Lembra ela que tem muito tempo. Glória a Deus, né? Então vamos lá. Queridos, para a gente poder dar continuidade, quando você já abriu aí, Isaías 55, verso 6, vai dizer assim, busque ao Senhor enquanto pode achá-lo. Invoque-no agora enquanto ele está perto. Pastor, já conheço essa palavra, já ouvi, já sei de qual é salteado. Sim, só que você já parou para entender que essa palavra aponta também para o nosso tempo de vida cronológico, porque o nosso tempo de vida cronológico é limitado. Então eu quero falar para você que vai chegar o dia que você vai tentar e não vai conseguir buscar mais. Vai chegar o dia que nós vamos querer buscar e ele não vai permitir. Então, quando a Bíblia fala, invoque-o agora enquanto ele está perto, a Bíblia está falando na questão de uma palavra chamada tempo. O tempo é inimigo da paixão. O tempo de vida cronológico do homem natural. Haverá um tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas o tempo agora, para mim, para você, é valorizar o amor de Deus para conosco. Muitas coisas nós estamos desfrutando. Por quê? Porque o amor de Deus está nos permitindo. Eu vou melhorar, hein? Muitas coisas nós estamos desfrutando porque o amor de Deus é tão forte, que levantou pessoas lá atrás
que preparou a estrada para a gente poder caminhar hoje. Sabe, queridos, quando eu olho para Benihim, quando eu olho para Moody, quando eu olho para mais recente, né? Quando a gente olha para John Piper, quando nós olhamos para outros grandes homens aí, mulheres, apóstolo Luiz Hermínio, né? Pastor Manuel, nós olhamos para o pastor Márcio Valadão, Silas Malafaia, entre outros. Todos esses, eles estão preparando o caminho. A estrada que estava não tinha asfalto, né? Eles prepararam para que nós pudéssemos trilhar. O que eu estou querendo falar com isso? Tudo aquilo que a gente está conquistando, avançando hoje, é fruto de um trabalho lá atrás. Todo o trabalho que a pastora Ana Bruno fez, ainda em vida, seus familiares fizeram, você está fazendo, nós estamos fazendo, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos irão desfrutar dessa colheita. O amor de Deus é tão grande que Ele garante uma colheita não só para mim, para minha geração. Ele garante uma colheita, algo geracional. Meu Deus. Sabe, Gladys, quando você botou aí, sabe, Madeuzinho, você botou, Patrícia, tudo aquilo que a gente está plantando em Deus hoje, valorizando o amor de Deus. Quando eu abro mão de um cinema para poder estar no culto, quando eu abro mão de uma festa de criança, uma reunião familiar, para poder estar na comunhão dos santos na igreja, eu estou plantando em Deus, eu estou plantando em Deus, porque o que eu estou plantando hoje, a minha geração, a minha família, a bênção de Deus é geracional, elas irão colher, elas irão passar por sinais e prodígios, elas irão se alimentar e desfrutar do melhor dessa terra, porque alguém plantou, porque alguém colheu, porque alguém preparou o caminho, mas esse caminho é preparado por intermédio da valorização, do sentimento que Deus tem para com a humanidade. Por que você acha que João Batista falou, vós que clama no deserto, preparai o caminho? Que caminho é esse? Não é um caminho de só paulada, não é um caminho de só sacudidela, é um caminho de amor, porque Deus, ele não tem amor, Deus, ele é amor. Você quer falar de Jesus para um enfermo? Você quer falar para Jesus para um desviado? Você quer falar de Jesus para um desengrejado? Você quer falar de Jesus para uma pessoa que estava na igreja e saiu da igreja porque olhou para o homem, porque esquece que Jesus não merece isso, mas o homem feriu sair da igreja, achando que essa vai ser a solução? Você quer falar de Jesus? Vós que clamam no deserto, prepara o caminho. Então como é que eu falo de Jesus? Fala de amor. Fala de amor. O apóstolo Paulo vai falar, ainda que eu tivesse todos os dons, se não tiver amor, nada serei. Porque amor é um sentimento que a nossa mente humana e limitada não explica. Assim como a nossa mente humana e limitada não explica Deus. E não consegue mensurar o ciúme que Deus tem por mim e por você. Então nessa noite, queridos, eu gostaria muito que você entendesse o ciúme que Deus tem de mim e de você. E quando eu entendo isso, eu começo a buscar mais a Deus. Quando eu entendo o ciúme que Deus tem de mim, eu começo a me entregar mais a Deus. Quando eu entendo o ciúme que Deus tem de mim, eu entendo que a busca por Deus é uma das minhas maiores necessidades. Eu peço que você, com bastante carinho, entenda isso. Porque às vezes nós buscamos o sentido para a nossa vida. Você quer saber um sentido para a vida? Busca Deus. Busca Deus. Sabe, irmão, a gente já está finalizando, mas antes eu gostaria que você entendesse que quando eu busco a Deus, eu valorizo algo que o nosso Deus, que é intencional, ele busca
ainda hoje, buscou no passado, busca hoje no presente e vai continuar buscando no futuro. Você lembra quando Jesus estava com aquela mulher na passagem lá, samaritana? E Jesus falou assim, olha, se tu soubesse quem te pede, quem sou eu, você me pediria água para beber. Aí ele vai falar assim, olha, o Pai procura verdadeiros adoradores. Sabe o que é um verdadeiro adorador? Verdadeiro adorador não é aquele que está na igreja 24 horas por dia. Tem muita gente que não está na igreja 24 horas por dia, que só vai no domingo e é um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que se relaciona com o Pai. O verdadeiro adorador é aquele que se envolve com a obra redentora de Cristo. O verdadeiro adorador é aquele que é comprometido em se aproximar de Deus. Pensa no que eu vou falar para você agora. Vou te falar uma coisa só para você, pensar. Deus criou o mundo. O homem não precisa de Deus. Perdão, Deus ele não precisa do homem. Peço perdão porque eu falei erroneamente. Deus não precisa do homem. O homem precisa de Deus. Deus cria o mundo. Deus cria o homem. Deus criou todas as coisas. Mas quem desce do céu para se relacionar com o homem é Deus. Por quê? Se ele é o criador de todas as coisas, por que Deus ele não precisa do homem para nada? Por que Deus descia para se relacionar com Adão? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Para você poder pensar. O nosso Deus ele é intencional. Por que ele fazia isso? Se eu sou discípulo de Jesus, se eu sou discípulo, se eu sou imitador de Cristo, Deus ele quer nos mostrar o quê? Que o amor com Deus, o amor de Deus, o ciúme de Deus para conosco, envolve uma palavra que muitas igrejas estão se esquecendo de valorizar. Deus ele chamou a nossa atenção. Nós precisamos resgatar essa palavra na igreja à luz da Bíblia. Relacionamento. Deus é um ser relacional. Deus ele descia para se relacionar com Adão. Assim como Deus quer se relacionar comigo, com você. Um relacionamento é algo íntimo, algo profundo. Um relacionamento genuíno, ele fortalece vidas que foram feridas. Um relacionamento íntimo com Deus cura feridas da alma. Um relacionamento íntimo com Deus te impulsiona a se envolver mais com a obra redentora. Então, quando eu entendo que Deus ele tem ciúme de mim, eu me relaciono mais com Ele. Quando eu entendo que Deus tem ciúme de mim, eu quero me envolver mais com Ele. Quando eu entendo que Deus ele tem ciúme de mim, eu quero me comprometer mais com a obra redentora dEle. Você está pegando essa palavra? Diga amém. Por isso que eu falei, querido, o Filho do Homem, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, Ele morreu para nos unir ao Pai. Guarda essa palavra em nome de Jesus. E existe algo que eu falei até no discipulado, e vou repetir aqui para a gente poder finalizar. Nós adoramos a um Deus que deseja unidade com seus filhos. Nós adoramos a um Deus que deseja unidade com seus filhos e entre seus filhos. Que sejamos um. Que sejamos um. Enquanto muitos irmãos estão usando pastores, pastoras, muitas igrejas estão usando o altar para atacar outros ministérios, para falar mal de outros ministérios. Eu quero falar para você que Jesus ele não é assim. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa quem você perdeu ou o que você perdeu, existe algo que nós não podemos perder. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto, porque Ele tem ciúme de você. Amém? Você tenha uma noite abençoada. Estamos terminando a imersão. Peço perdão aos irmãos mais uma vez, porque nós entramos atrasados devido
ao imprevisto que ocorreu da internet, mas pega essa palavra. Pega essa palavra. Deus, Ele tem ciúme de mim, sabe, irmão? Quando você estiver no vale, quando você estiver no deserto, que bateu o desespero, que você achar que está sozinho, que você achar que está sozinha, é hora que você tem que refletir. Não, eu não estou sozinho. Deus, Ele tem ciúme de mim, Deus, Ele está comigo. Ainda que os meus olhos naturais não o vejam, Deus está comigo. Eu preciso ativar a fé que eu tenho para compreender que, ainda que eu não veja, ainda que eu não toque fisicamente, Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está comigo. Na cirurgia que a Giselda vai fazer, Deus está com ela dia 26. Sabe, na viagem do Manel da Alcilene, Deus está com você. Sabe, nisso que a Patrícia está vivendo, que Deus tem aberto portas, Deus está com ela. Hoje é aniversário do Cadu, Deus está com o Cadu. Deus está com a tia Nilza, que fez aniversário ontem, com o Gustavo, com a Luciana. Deus está com você, Gladys. Deus está com você, Elaine Barqueta. Deus está com você, irmã Rose, com seu filho, com a sua família toda, no Brasil e fora. Deus está com a tua casa, irmã Rose, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo essa live, pega essa palavra. Deus está comigo, ainda que eu não veja, ainda que eu não o toque, eu creio pela fé que Deus está comigo. Ele me ama, e por me amar, é que Ele quer que eu me relacione com Ele, que eu me envolva com Ele. Porque Deus me ama tanto que Ele me quer perto e não longe. Pra gente fechar com chave de ouro, hein? Guarda isso. Deus me ama tanto que Ele me quer perto e não longe. Não importa quem é você, não importa o teu passado. O que importa é que com Jesus, Ele vai escrever um bom futuro para mim e para você. Guarda isso. Ele nos quer perto. Ele nos quer mais perto. Vamos nos envolver, vamos nos relacionar com Ele. Amém? Domingo, Escola Bíblica Dominical. Domingo, Santa Ceia. Quero ver você lá na Santa Ceia. Rua Godofredo Viana, número 500, em Santa Ceia. Vamos orar agora, queridos. Colocar diante de Deus a vida dos aniversariantes e também todos os seus projetos. Todas as vezes que você sair de casa para trabalhar ou que você tiver alguma situação, levante, acorde, Deus está comigo, Deus me ama, Senhor. Eu quero corresponder a esse amor. E como eu me correspondo? Buscando a Ele, me envolvendo com Ele. Independente da igreja, independente da doutrina, que não é contra nós, é por nós. Se ali está falando o evangelho verdadeiro, cai dentro. Se lá é o evangelho verdadeiro, cai dentro. Se lá é o evangelho verdadeiro, cai dentro. Vai para onde tem o evangelho verdadeiro. Não procure modismo. Vá para onde tem o evangelho verdadeiro. Vá para onde tem o evangelho verdadeiro. Se Deus mandar, não vá de acordo com o seu coração, porque você pode ser ferido. Se Deus mandar, vá para onde tem o evangelho verdadeiro. Nunca se afaste da presença. Seja sempre perto e não longe. Amém? Deus, nós queremos fazer uma oração agora, Pai, pela vida dos teus filhos. Assim como diz esse cântico, toca de novo, Senhor. Senhor, queremos resgatar o primeiro amor, queremos voltar ao primeiro amor, aonde nós nos dedicávamos mais, nos relacionávamos mais, buscávamos mais. Aonde a nossa preocupação não era ir embora quando o culto acabar. Aonde a nossa preocupação era simplesmente de estar na tua casa. Agora eu te peço, Santo de Israel, que nós possamos valorizar o amor que tu é, o amor que tu tens para conosco. Nós possamos compreender que o Senhor tem ciúme, que quando o Senhor fala que nós não podemos sentar à mesa dos escarnecedores, quando o Senhor fala que o Senhor não quer que nós nos envolvamos com pessoas que não professam a mesma fé, quando o Senhor fala que o Senhor não quer que nós tomemos decisões carnais e nos movemos de acordo com o desejo do nosso coração, é porque o Senhor tem um ciúme de nós. O Senhor nos ama a tal ponto que o Senhor nos blinda e o Senhor nos separa para que não viermos a sofrer as consequências do mundo que jaz no maligno. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ter entendimento que assim como estamos celebrando o aniversário do Cadu, da tia Nilza, do Gustavo, da Luciana, da Patrícia Barreto, que vai fazer no sábado, e de outros irmãos que já fizeram e ainda farão.
Tudo isso é fruto de amor. Eu preciso valorizar esse amor, eu preciso valorizar esse amor. Eu preciso buscar mais, eu tenho que parar de olhar para o homem, eu tenho que parar de olhar para a doutrina de igreja, eu tenho que parar de olhar para aquilo que fala, o que diz, eu tenho que viver o evangelho verdadeiro. Senhor, eu preciso viver o evangelho verdadeiro, porque quando eu vivo o evangelho verdadeiro, quando eu vivo Mateus 5 e Mateus 6, que fala do sermão da montanha, a cultura do reino, eu começo a me achegar mais a Ti, eu começo a me aproximar mais a Ti, assim como o Senhor se aproximava de Adão no Éden, no fim da tarde. Então é isso que nós queremos, nos aproximar a Ti, quebrar protocolos, Senhor, quebrar paradigmas, mas nós queremos nos aproximar a Ti, mais perto de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, libera um tempo, ó Pai, de envolvimento com a Tua presença, que toda muralha, toda falta de visão, toda dúvida seja posta por terra, que toda crítica seja tirada da nossa mente, que toda murmuração seja extinta do nosso coração, que nós possamos nos envolver com a Tua graça, nos envolver com a Tua presença, nos envolver com a oportunidade, ó Pai, de valorizar o Teu sangue. Domingo é Santa Ceia, queremos valorizar o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, que nós possamos nos envolver a tal tempo de entender que a prioridade na nossa vida não são os nossos negócios, não é manter um nome, um status na terra, mas é garantir no céu a eternidade, é garantir no céu. É bom ser conhecido por Ti no céu. Queremos trazer do céu para a terra, Senhor. Oh Pai amado, olha para os corações agora. Destrava tudo que está travado. Começa a trabalhar no emocional. Pessoas que já foram feridas e não conseguem avançar. Pessoas que foram feridas e não conseguem mais valorizar o amor que Deus tem. Pessoas que estão amando mais o seu trabalho, estão amando mais o dinheiro, estão amando mais a esposa, o esposo e seus filhos do que amar a Deus. Senhor, desperta o Teu povo para essa necessidade, para a realidade de que precisamos valorizar o amor. E eu não posso valorizar esse amor de longe, eu tenho que valorizar esse amor de perto. Ei, Jesus, eu quero valorizar esse amor perto da cruz. Eu quero valorizar esse amor perto da Tua presença, Deus. Que os nossos filhos despertem para essa necessidade. Que os nossos filhos, Senhor, despertem, porque precisamos viver esse tempo que tudo aquilo que o Senhor está nos permitindo desfrutar é o amor de Deus. E eu só valorizo o amor de Deus perto de Deus e não é longe. Senhor, que os pais possam valorizar o amor de Deus perto da presença. Maridos e mulheres, esposas, possam valorizar os seus casamentos perto da presença. Porque quando eu estou perto da presença, eu levanto o altar certo. Tem muita gente levantando o altar errado porque tem se afastado da presença. O Senhor tem ciúme, Senhor. Eu quero valorizar e levantar o altar certo. E esse altar o dinheiro não levanta. Esse altar o emprego não levanta. Esse altar o cheque especial não levanta. Um cartão sem limite não levanta. Um bom emprego não levanta. Um bom carro não levanta. Uma boa casa não levanta. Viagens não levantam esse altar. Esse altar é levantado com entrega e renúncia. Esse altar é levantado com entrega e renúncia. Eu quero levantar o altar da minha casa. Eu quero levantar o altar da vida dos nossos filhos, Deus. Na nossa igreja local queremos levantar o altar para Ti. Nós sabemos que o joio e o trigo crescem juntos. Mas vai chegar o tempo em que o agricultor vai fazer a separação. E que o Senhor possa olhar para a sua igreja e dizer: eu conheço as Tuas obras. Glorifica o Teu nome, Senhor. Ouça as nossas orações nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Colocamos também diante de Ti a bolsa apostólica de todas as igrejas. Todas as igrejas, Senhor. Todas as igrejas que louvam e bendigam o Teu nome. Abençoa as finanças, Pai. Senhor, Tu sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade em dizimar. Uns são apegados a dinheiro,
Outros se preocupam primeiro em pagar as contas para depois entregar o dízimo. Uns têm medo de perder, de não ter, e por isso não entrega. Mas nessa noite, o Senhor possa liberar uma unção de despertamento, que a fidelidade nos dízimos e nas ofertas mostram para o nosso coração e para aqueles que estão ao nosso redor quem é a nossa primazia. Abençoa a bolsa apostólica de todas as igrejas. Dá uma bênção financeira para pastores, pastoras. E levanta ajudadores que possam, Senhor, ser ferramentas de multiplicação do Evangelho, de multiplicação e de prosperidade da igreja do Senhor nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Perdoa. Que Deus abençoe tua vida. Que você tenha uma noite abençoada. Tá? Em nome de Jesus. Agradecer a Deus pelo carinho de todos vocês. E assim nós finalizamos. Se Deus falou com você nessa live, seja um agente de multiplicação. Daqui a pouco o Cadu, o aniversariante, ele vai colocar lá no YouTube. Você entra no YouTube e você coloca Nova Jerusalém Taquara. Aí tem uma setinha, você pode compartilhar pelo próprio grupo de Zap. Seja um agente de multiplicação. Sabe o que acontece quando você multiplica? Você também está evangelizando. Você também está evangelizando. Então, que você tenha uma noite abençoada. Cadu, eu não postei nos grupos, mas de coração você sabe, meu cunhado, feliz aniversário. Que a minha irmã possa te fazer feliz e possa abençoar tua vida, assim como você tem abençoado a vida dela. Parabéns, feliz aniversário. Queridos, que você tenha uma noite abençoada. Toma aquele banho gostoso, faz aquele lanche na bênção, durma em paz. Regininha, Deus abençoe, manda abraço pro Serginho, tá? Obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe, esteja conectado sempre. Não se esqueça, sábado, 17 horas, bodas de casamento de Gustavo e Luciana. Domingo, Escola Bíblica Dominical, às 4 horas, 17, culto de celebração. Fique na paz, Deus te abençoe. E não se esqueça, somos família, somos igreja. A pastora não está aqui, mas fica na paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.